Olá pessoal, hoje nós vamos resolver os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem de geometria molecular, começando pela página 55, o número 2. Então, relacione a segunda coluna com a primeira. Na primeira coluna ele fala os modelos, na segunda as moléculas. Então, eu vou começar pela molécula do NH3. Essa foi uma das que a gente já fez em aula, mas vou refazer para vocês verem. Então, o nitrogênio, família 5, tem 5 elétrons na camada de valência, ligado com 3 hidrogênios. Cada hidrogênio tem um elétron. Então, o nitrogênio tem que ficar com 8, né? Então, vamos lá, vamos fazer a ligação aqui. Ficou com 6, o hidrogênio ficou com 2, que ele completa o seu octeto com 2, né? O outro hidrogênio completou o seu octeto também, o seu dueto, nesse caso, com 2 elétrons. O nitrogênio que tinha 5, agora está com 6, 7. Então, ele vai completar o octeto com o outro hidrogênio. Então, ficou dessa forma aqui. Então, o que restou? Nitrogênio, sobrou 2 elétrons, ligado com 3 hidrogênios, cada um uma ligação simples, certo? Então, vamos contar agora pares ligantes, pares não ligantes. Então, aqui, cada ligação, cada união de átomos vale um par ligante, né? Então, nós temos a união do nitrogênio com hidrogênio, um par ligante, 2 pares ligantes, 3 ligantes. E cada par de elétrons vale um par não ligante, que sobra no átomo central. Então, o nitrogênio, que tem 2 elétrons, tem um par não ligante. Se vocês forem procurar isso lá na tabela, vocês vão encontrar a geometria piramidal. Então, o NH3 vai ficar com a letra C, né? Piramidal. Beleza? Vamos ver o próximo. A próxima molécula é a do CO2, que é o gás carbônico. Então, nós temos o carbono, átomo central, 2 oxigênios. Ligando, o carbono está na família 4, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio está na família 6, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. E cada um deles tem que ficar com 8. Então vamos lá, vamos começar a fazer a ligação do carbono com esse oxigênio. Carbono tinha 4, ficou com 5. O oxigênio que tinha 6 ficou com 7. Então, mais uma ligação, porque daí esse oxigênio aqui já vai estar estável, né? Agora ele tinha 6, ficou com 7 e 8. E o carbono ainda não está estável, ainda não tem 8 elétrons na camada de valência, porque ele tinha 4, está com 5, 6. Então, ele vai ficar estável fazendo mais 2 ligações com o outro oxigênio, porque daí o outro oxigênio também vai ficar com 8. Então, o que restou no fim das contas? Oxigênio, ligação dupla com carbono, ligação dupla com oxigênio. Eu até poderia colocar esses elétrons aqui, mas para a gente determinar a geometria isso não importa. Por quê? Porque o que importa é o número de elétrons no átomo central. E aqui no átomo central não sobrou nenhum elétron, todos estão fazendo ligação. Então, não vou representar os elétrons no oxigênio porque é desnecessário, tá? Então, vamos encontrar pares ligantes e pares não ligantes. Aqui a gente tem carbono ligado com oxigênio. Lembram que eu falei que não importa se é dupla ligação, vale como um par ligante. Então, um par ligante aqui, 2 pares ligantes. E pares não ligantes, aqui a gente não tem que olhar para o átomo central, né? Então, no átomo central não tem nenhum elétron sobrando, 0 pares não ligantes. Se eu for procurar isso lá na tabela, eu vou encontrar a geometria linear.
Geometria linear de 2 ligantes e 0 não ligantes. Tudo bem? Então, o CO2 vai ficar com a letra F. Próximo, SF6. Tudo bem. Então, vamos lá. Enxofre está na família 6. Ele tem 6 elétrons. 3, 4, 5, 6. Está ligado com 6 flúors. 3, 4. Vou fazer mais para baixo. 5, 6. Cada um desses flúors tem 7 elétrons, porque ele está na família 7. Então, me empenho, né, fazer cada um dos 7 elétrons, mas vamos lá, faz parte. Beleza. Se o flúor tem 7 elétrons, ele precisa fazer só mais uma ligação para completar o octeto. Tranquilo, fez uma ligação, esse flúor completou o seu octeto. O enxofre que tinha 6 ficou com 7, ainda não completou. Então, vou fazer mais uma ligação com esse flúor. Aquele flúor ficou estável com 8 elétrons e esse enxofre também ficou com 8 elétrons. Qual é o problema? Que ainda tem mais 4 flúors para fazer ligação. Só que esse enxofre já está estável. Só que a gente tem que sempre lembrar, esse exercício 2 é até interessante por causa disso, porque ele tem várias exceções, que o enxofre é uma exceção da regra do octeto. Ele pode ficar estável ou com 8 elétrons ou com 12. Então, o enxofre fica estável com 8 ou 12 elétrons. Então, nesse caso, para conseguir montar essa molécula do SF6, ele vai ficar estável com 12 elétrons. Vamos contando. Tinha 6, agora tem 7, 8, 9, mais uma ligação com outro flúor, agora tem 10, agora tem 11 e agora tem 12. Tranquilo? Porque eu não poderia fazer ligação dativa aqui, ligação aquela coordenada ou dativa, que é aquela que os elétrons vai como uma flechinha. Porque eu deveria mandar um par de elétrons e o flúor não pode receber um par de elétrons, né? Ele recebe só um elétron, porque ele já tem 7 elétrons, precisa só de um. Então, com flúor não se faz ligação dativa, tá bom? Então, como ficou isso aqui? Vou desenhar aqui do lado. O enxofre, todos os seus elétrons estão ligados, então não sobrou nada aqui de elétrons no átomo central, ligado com 6 átomos de flúor. Tranquilo? Então, eu até poderia colocar o restante dos elétrons ali, mas não vou fazer porque não vai influenciar para a gente determinar a geometria, né? Porque o que importa é os elétrons no átomo central e nele não sobrou nenhum não ligante, né? Então, vamos contar pares ligantes e pares não ligantes. Um par ligante, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes. E nenhum não ligante, porque no átomo central não sobrou nenhum elétron. Quando vocês forem olhar isso lá na tabela, vocês vão encontrar a geometria octaédrica. Geometria octaédrica. Tranquilo? Então, o SF6 ficou com a letra E. Agora vamos para o CH4, que é o metano, a molécula do metano, bastante famosa, tá? Então, o carbono é o átomo central, sempre lembrando que o átomo central é aquele que faz mais ligações, né? Então, o carbono está na família 4, ele vai ter 4 elétrons de valência, está ligado com 4 hidrogênios. Vou colocar eles dessa forma aqui, cada hidrogênio tem um elétron. Então, para o carbono completar seu octeto, ele vai ter que fazer 4 ligações, né? E o hidrogênio completa o seu dueto com
uma ligação, né? Então, vai ficar dessa forma aqui. Carbono que tinha 4, agora ficou com 5, 6, 7, 8. E cada um dos hidrogênios que tinha 1 vai ficar com 2. Todo mundo estável, tranquilo? Então, vamos ver como ficou essa molécula. Carbono ligado com 4 hidrogênios por ligação simples. Nenhum elétron sobrando no átomo central, então agora pares ligantes. 1, 2, 3, 4 ligantes. 4 pares ligantes. Quantos pares não ligantes? Nenhum, né? É só olhar o átomo central, não sobrou nenhum elétron nele. 0 pares não ligantes. Quando vocês olharem isso lá na tabela, vocês vão encontrar a geometria tetraédrica. Tetraédrica, então o CH4 ficou com a letra A. Próxima é XeF4. Xenônio é um gás nobre. Essa é uma molécula completamente de exceção. Por quê? Um gás nobre fazendo ligação já é uma coisa não muito comum, né? Porque o xenônio também é uma exceção. Ele completa seu octeto, ou seja, melhor, ele fica estável com 8 normal, né? Ou com 12 elétrons. Então, por isso que ele pode fazer ligação para formar essa molécula. Então, o xenônio está lá na tabela periódica nos gases nobres, ele tem 8 elétrons já deveria estar estável, mas também pode ficar estável com 12 elétrons. Então, vou colocar os 4 flúors aqui, um de cada lado. Cada flúor está na tabela na família 7, então cada um tem 7 elétrons. 6, 7. Então, cada flúor vai fazer uma ligação. Então, eu vou fazer uma ligação aqui com esse flúor, que daí ele já vai ficar estável. Vou fazer mais uma ligação aqui com esse flúor, aquele flúor ficou estável. Mais uma ligação com esse flúor, que ficou estável. E mais uma ligação com esse flúor, que ficou estável. E aí, o xenônio, que tinha 8 elétrons, ficou com 9, 10, 11, 12, também fica estável com 12 elétrons, tá bom? Então, vamos desenhar como que ficou essa molécula. O xenônio ficou com elétrons, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons livres. 1, 2, 3, 4, vou desenhar dessa forma aqui. E, deixa eu ver como que é essa molécula aqui, quadrado planar, como que é o desenho dela. Então, os elétrons ficam para cima e aí cada um dos flúors fica nessa posição aqui. Então, essa aqui é a molécula do quadrado planar. Então, cada flúor vai ficar nessa posição aqui. Então, agora vamos contar pares ligantes e pares não ligantes. Então, pares ligantes. 1, 2, 3, 4. 4 ligantes. Quantos não ligantes? Ó, no xenônio, que é o átomo central, eu tenho 4 elétrons. Se eu tenho 4 elétrons, são 2 pares não ligantes, né? Então, 4 e 2, se vocês forem procurar lá na tabela, vocês vão encontrar quadrado planar é o modelo. Tudo bem? Então, quadrado planar, o desenho é desse jeito aqui, tá? Só para... Não é o que o exercício está pedindo, como que é o desenho, mas ele fica desse jeito aqui. Então, o XeF4 fica com a letra G. Mais uma molécula que é
o hidreto de boro, BH3. Então, lembra? Esse aqui eu já fiz com vocês na aula. O boro, ele fica estável com 6 elétrons. Também há uma exceção à regra do octeto. Então, só lembrando que esse exercício 2 é basicamente um exercício com as exceções, tá? Então, o boro tem 3 elétrons, ele está lá na família 3, da tabela periódica, e ele vai fazer ligação com 3 hidrogênios, H3, cada um tem um elétron. Então, o boro ficou com 4 elétrons, o hidrogênio já ficou estável. O boro ficou com 5 elétrons e o boro ficou com 6 elétrons e cada um dos hidrogênios está estável com 2 elétrons. Então, se ele não fosse uma exceção à regra do octeto, ele ainda teria 6 elétrons, mas com 6 elétrons o boro fica estável. Então, vamos desenhar como ficou essa molécula. Boro ligado com hidrogênio, mais um, e não sobrou nenhum elétron aqui, né? Todos eles estão ligados. Então, vamos contar pares ligantes e pares não ligantes. 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes. E pares não ligantes? Nenhum, né? Porque o átomo central não tem nenhum elétron sobrando, então 0 não ligantes. Quando você vai procurar isso lá na tabela, você encontra a geometria trigonal plana. Não é esse desenho aqui que eu fiz, tá? Mas como isso não é relevante para o exercício, ele só quer saber o nome, né? O BH3, o hidreto de boro, vai ficar com a letra D, tá bom? Agora vamos para a próxima, que é o PCl5. Então, o fósforo, que é o átomo central, faz mais ligações, né? Tá na família 5, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, 3, 4, 5. Tá ligado com 5 cloros. Cada um dos cloros está na família 7, então tem 7 elétrons na camada de valência. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. O fósforo poderia ficar estável com 8 elétrons, mas ele também é uma exceção. Então, ele fica estável com 8 ou 10 elétrons. Então, só ficando estável com 10 elétrons é que ele pode formar essa molécula do PCl5. Vamos ver por quê. Então, o fósforo vai fazer uma ligação com aquele cloro lá. O cloro que tinha 7 já ficou com 8, já está estável. Mais uma ligação com esse cloro, o cloro está estável. Mais uma ligação com esse cloro, aí aquele cloro está estável. E o fósforo? 1, 2, 3, 4, 5, que ele já tinha. 6, 7, 8. Já estaria estável, mas como ele é uma exceção da regra do octeto, ele pode ficar estável com 10 elétrons também. Então, ele vai continuar fazendo ligação. Mais uma com aquele cloro e mais uma com esse cloro. E aí, agora, os 5 elétrons viraram 10. Tá bom? Tá estável também. E cada um dos cloros também ficou com 8 elétrons. Tranquilo? Então, vamos ver como ficou essa molécula. P, 2, 3, 4... 5. E aqui, no átomo central, não sobrou nenhum elétron, né? Todos eles estão fazendo ligação. Então, pares ligantes, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ligantes. Pares não ligantes, nenhum, porque no átomo central não tem elétrons. 0 não ligantes. Então, essa geometria aqui, quando vocês forem procurar na tabela, ela se chama
Bipirâmide trigonal, um nome bem complicado, né? Bipirâmide trigonal, que é a letra H, né? Então, o PCl5 fica com a letra H. E a última molécula da água, H2O, átomo central, o oxigênio, porque ele faz duas ligações, o hidrogênio faz só uma, né? Então vamos lá, oxigênio, família 6, 6 elétrons. O hidrogênio, 1 elétron. Então, o hidrogênio, para completar, ficar estável, precisa fazer uma ligação. Cada um faz uma ligação. O oxigênio, que estava com 6, ficou com 7, 8, ficou estável também. Tranquilo? Então, como ficou isso aqui? Hidrogênio, uma ligação simples com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. E sobraram quantos elétrons no átomo central? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou desenhar dessa forma aqui. 3, 4. Então, vamos contar pares ligantes e pares não ligantes. Nós temos 1, 2 pares ligantes e 1, 2, 3, 4 elétrons no átomo central, então 2 pares não ligantes. Quando eu vou procurar isso lá na tabela, eu encontro a geometria angular, que não é dessa forma, né, que é linear, então vou desenhar a geometria angular aqui do lado, não que isso seja relevante para o exercício, tá? Porque o exercício só quer saber o nome, mas a angular é dessa forma aqui, tá? Então, a água fica com a letra B, tranquilo? Vamos fazer agora o exercício 3. Diz assim: a poluição atmosférica pode ser definida como a emissão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos em quantidade superior à capacidade do meio ambiente de absorvê-los. Nas áreas metropolitanas das grandes cidades, a atividade industrial e os meios de transporte ocupam um lugar de destaque na liberação dessas substâncias nocivas. Os veículos automotivos lançam na atmosfera, além da fumaça, várias substâncias químicas de grande toxicidade, como o monóxido de carbono CO, o dióxido de carbono CO2, os óxidos de nitrogênio NO2X, que pode ser NO2, NO3, né? Dióxido de enxofre SO2, derivados de hidrocarbonetos,